As técnicas utilizadas com o caixão são várias. Bom, no ensino independente, que é o ensino liberal, quando o caixão vem, dependendo da posição, quando ele vem dentro da mesa real, na linha vertical 1, na entrada de uma das 4 linhas horizontais, então ele tem ali um tipo específico de técnica para ser utilizada, que não é mais a mesma quando se utiliza o caixão em tiragens isoladas, de 3 e 5 cartas, ou com a técnica do caixão dentro da mesa real, na casa 8, fora da casa 8. Agora são as técnicas, não são as técnicas com o caixão em casa de mesa real. São as técnicas com o caixão nas linhas da mesa real. A técnica com o caixão na linha horizontal 1, na linha vertical. Quando ele cai, por exemplo, na vertical 1, em qualquer uma dessas posições, ou na casa 1, ou 19, ou na casa 10, ou na 28, ele está ali no começo, na entrada, e não tem outras cartas na direção dele. Não tem outras cartas. Tem uma grande diferença quando ele cai na casa 1, né? Porque não tem carta nem na direção dele e nem em cima dele. Então a técnica utilizada aí é totalmente diferente. Agora, se ele cai lá na vertical 9, né? Também não tem cartas depois dele, só vindo na direção dele. Então é outro tipo de técnica nessas linhas aí. E quando ele cai no eixo central, também tem outra técnica. Agora, voltando um pouco à técnica anterior, né, do vídeo anterior, o sol, né, a técnica das vibrações, para completar. O sol vibrando em cima do caixão, ele começa, se eu for utilizar a técnica da vibração, o sol em cima do caixão vai começar a trazer uma vibração de energia de vida para dentro daquele ponto morto ali. E o sol depois do caixão, como eu estou utilizando a técnica da vibração, então nesse caso, se o sol estivesse depois do caixão, o caixão estaria vibrando sobre ele. Então, qualquer carta que vem depois do caixão com a técnica da vibração, o caixão vibra em cima. Então, vão acontecer perdas. Perdas que vão desencadear aí situações potencialmente desagradáveis, trazendo tristezas, trazendo sofrimento. O caixão, de todas as cartas do baralho, caixão e rato são as piores. O caixão, porque ele traz ali as perdas até levar tudo às cinzas, até o nada. Ele acaba com tudo. O rato não. O rato, ele vai trazendo as perdas, mas ele vai roendo, trazendo danos. Ainda dá para você recuperar alguma coisa. Agora, com o caixão, não. O caixão não tem como você recuperar. O caixão, ele leva tudo às cinzas. Então, o caixão, eu diria que é a pior carta, assim, em termos de perdas. Então, depende da técnica que você vai utilizar com a carta do caixão. Agora, a técnica do ensino independente com o caixão, dentro da mesa real, né? Ou fora da mesa real, nas tiragens de 3 e 5 cartas, tem aquela técnica universal esquerda e direita, que tudo que cai pela esquerda ou pela direita está fadado a danos e perdas. Tudo que cai ao redor do caixão tem ligação com perdas e danos. Então, depende da técnica que o intérprete for utilizar. Essa carta, quando cai em alguma tiragem sua, depende também, uma tiragem de 3 cartas, ele cai no final, pode mostrar que, por exemplo, o cavaleiro cai ali na entrada, o sol cai no eixo central e o caixão no final. Então, está mostrando que a pessoa vai conseguir levar tudo à finalização, vai conseguir levar tudo a cabo. Vai ter o começo, o meio e fim. Só que ela vai ter algum tipo de perda com isso aí. Vai ter que pagar o preço, né? Mas as coisas vão a cabo, custe o que custar. Então, quando o caixão cai no final, mostra que as coisas vão a cabo, mas que vai ter ali um preço a ser pago.
Agora, as técnicas com caixão, elas são uma sequência de técnicas, com a foice também, com a lua, com todas as outras lâminas, até com o cavaleiro, uma sequência de técnicas com essas lâminas. Agora, quem joga sem técnicas, sem utilizar técnicas, então faz um jogo assim mais espontâneo, um jogo mais, não vou dizer que seja menos profissional, né? Porque um jogo profissional, você utilizando técnicas, tópicos, sem fazer leitura livre, né? Porque quando você faz um jogo assim, você faz uma leitura livre, um jogo sem técnica, sem aplicar tópicos, sem nada, é uma leitura livre. E uma leitura livre fica aberta ao que der e vier, né? Você não pode se orientar ali, né, pelos significados corretos das linhas. Você não sabe que linha é aquela, porque você não tem tópico na linha, você faz uma leitura livre. Então, pelos tópicos você se orienta, pela técnica com a carta você se orienta. Não fica assim uma leitura livre com a carta, tem uma técnica para ser aplicada. Então, depende da técnica que você utiliza no seu jogo, ao abrir seu jogo, né? A técnica que você aplica às suas cartas. Eu tenho uma técnica com a montanha que eu utilizo há anos. Tudo que sobe, tudo que toca a montanha, né, vem na direção da montanha. Subindo a montanha, toma uma proporção maior. E tudo que vem depois da montanha é o que desce, né? Então perde a potência. É como se não existisse. Como se aquilo ali ficasse inoperante, inexistente, fora do jogo. Então a minha técnica com a montanha sempre foi essa. Agora, tem outras técnicas também que eu utilizo com a carta da montanha. Tem outras técnicas. Se você quiser dar uma conferida em todas as técnicas que eu utilizo com as minhas lâminas, né? Você pode já adquirir nos vídeos trancados encadeado no YouTube. Então é importante você não fazer a leitura livre, mas você utilizar as técnicas e os tópicos corretos para você poder se orientar e puxar detalhes e um panorama mais exato a respeito das interpretações de jogos, né? Porque leitura livre você não sabe se aquilo ali na linha tal está acontecendo, você não sabe nem em que setor aquilo está acontecendo, você interpreta as linhas, interpreta as 9 horizontais, interpreta as 9 verticais, interpreta as 4 horizontais, as 20 diagonais, e você não sabe sobre o que aquela linha está falando, porque não tem tópico. Você faz uma leitura livre, uma leitura assim ao vento, né? Então acho importante você colocar ali os tópicos, acho importante. Não que você não possa fazer a leitura livre, né? Só se você for um profissional muito experiente para saber do que aquela linha está falando, porque a pessoa que está se consultando com você vai querer saber. Ah, mas essa linha está falando sobre o quê? Em que setor isso vai acontecer? É importante você poder ter ali uma definição correta, né, para poder interpretar a leitura para o consulente da forma mais adequada, seguindo os tópicos, a orientação dos tópicos e das técnicas. As técnicas com as cartas são boas porque você pode puxar detalhes e uma precisão mais exata a respeito dos acontecimentos. Então, eu sempre recomendo as técnicas, a utilização e aplicação das técnicas. E em relação às técnicas, tem as técnicas ali dentro da mesa real, tem as técnicas fora da mesa real nas tiragens isoladas de 3 e 5 cartas, tem as técnicas, porque só a técnica com caixão, né? Tem aquela técnica do entra e sai, a técnica das vibrações, a técnica de tudo que está ao redor, tanto pela esquerda como pela direita, está fadado a perdas e fracasso. Só aí eu já citei 3 técnicas, mas tem outras também com caixão. Então é importante você aplicar as técnicas nas cartas, até com a consulente tem técnica das cartas da consulente, do consulente, para você poder puxar detalhes mais exatos, mais específicos em relação àquela leitura que está rodeando, né, a pessoa. E os tópicos é bom você fugir da leitura livre para você poder
entrar num tópico e saber exatamente ao que você está se dirigindo. Agora, se você quiser mais detalhes a respeito das técnicas com as cartas do cavaleiro, da consulente, caixão, lua, foice, árvore, você pode entrar em contato para adquirir. Tem a técnica com a raposa, com o urso, com o rato.